Gente, boa tarde. Eu decidi compartilhar uma palavra com vocês que eu ministrei na quinta-feira, que é ativando o sobrenatural. E essa palavra tem muito a ver com o tema, né, da reunião de quinta-feira lá na igreja. Então eu resolvi passar aqui mais adiante, percebendo que é uma palavra de grande relevância, né, para a gente. Eu quero compartilhar, né, essa temática aí, ativando o sobrenatural, com o título de Precisamos Queimar. E antes de falar de precisamos queimar, quero dizer que a palavra queimar, ela vem de incenso, né? Incenso significa queimar. Então a gente vai usar o queimar porque é uma palavra que tem sido falada, tem sido verbalizado por aí. Então vamos aproveitar esse momento para explicar talvez para as pessoas que não conseguem ter um entendimento claro do que é queimar. E o que eu quero dizer é o seguinte, que nada sem incenso funciona. Porque a palavra queimar, ela traz um sentido de arder, traz um sentido de paixão, traz um sentido de inflamar, de combustível. E a gente vê na palavra de Deus aí, toda ela, desde Gênesis até Apocalipse, a palavra incenso. E por que o incenso, né? Deus usa essas coisas aí para o entendimento da gente. Ele usa no âmbito natural, sendo que a gente sabe que tudo que está aqui no mundo, tipo o tabernáculo de Moisés, ele tipificava o celestial. Então eu vou ler um texto aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo do 1 ao 4, para a gente ter um entendimento claro, né? Aqui reza o seguinte, Apocalipse capítulo 8, versículo 4. Vamos lá então? Diz o seguinte: havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Incensário é um recipiente do qual se colocava ali o incenso, brasas, né? O incenso. Então foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Existia no tabernáculo de Moisés um altar de ouro, onde colocava-se, ali que chamava-se também altar de incenso. Esse altar de ouro, segundo aqui o relato de Apocalipse, tinha as orações dos santos, mas para subir como fumaça era necessário colocar incenso, queimar, né? Que é a tônica, que é o título da nossa palavra aqui. Então, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então o incenso fazia com que as orações subissem diante de Deus. A gente vê aqui que a presença de Deus no tabernáculo de Moisés era o Santo dos Santos. A arca tipificava a presença de Deus, e atrás da cortina, antes de passar para o Santo dos Santos, tinha uma cortina que tinha um altar de ouro, altar de incenso. Você pode ver aí que há uma símile, né, do tabernáculo de Moisés com um celestial, que era um altar com as orações, altar de ouro, chegando até a presença do Santo dos Santos, presença de Deus. Então, toda palavra ela tem um significado, e ela está aí para a gente entender como Deus procede. Então, primeiro, para a oração funcionar, você tem que desejar, porque não é qualquer oração que ela é respondida. Mas não é porque Deus não queira responder. Aí, claro que existem orações que elas não têm nada a ver com a palavra de Deus, e Deus não tem nenhum compromisso em responder. Mas as orações que elas têm
em comum com a palavra de Deus e que às vezes existem indagações, por que não foram respondidas? Porque não tinha incenso, não queimava. Porque a oração não é a gente não pode fazer como uma forma mecânica. De forma mecânica, a oração nenhuma vai ser atendida. Mas quando a gente faz uma oração com desejo, com ardência, queimando, com brasa, né, com amor, acreditando, porque a palavra queimar é isso, paixão, amor, entendendo o que está fazendo, compreendendo que é a vontade de Deus e que Deus responde e que a resposta, segundo a palavra de Deus, vai ser enviada, porque quando eu oro segundo a palavra, eu já tenho uma promessa, já tenho um cumprimento da promessa e ela tem que vir. Então, quando a gente está numa reunião de oração, numa reunião de ativando o sobrenatural, quando eu vou para esse culto, essa reunião, cujo tema é ativando o sobrenatural, mas não vou com ardor, não vou com desejo, não vou queimando, não vou tocar o sobrenatural, não vai acontecer nada. E aí eu não consigo nem repassar para as pessoas, porque eu não tenho desejo, não arde. A palavra queimar significa também encorajar, significa entusiasmo. Então a pessoa ela vai de forma mecânica, acha que o fato dela estar lá, a coisa já vai acontecer por si só, mas não é bem assim. Não é assim. Tem que desejar, tem que queimar, tem que ter entusiasmo, porque a palavra queimar significa entusiasmo. E quando a pessoa entra com entusiasmo, e segundo alguns estudiosos, a palavra entusiasmar é uma divindade dentro da pessoa, Deus dentro da pessoa, é possuído por Deus. Então quando a pessoa queima, está possuído por Deus, paixão, com certeza vai acontecer milagres, não tem como não acontecer. E eu gostaria aqui, antes de terminar, passar também para uma mulher que todos conhecem, que é a mulher do fluxo de sangue. Lá em Lucas capítulo 8, a gente vai ver esse relato e por que ela no meio da multidão foi atendida e os demais não. Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não lança fora ninguém que o procura. Todo aquele que invocar é salvo, todo aquele que buscar acha, que bate a porta se abre. Mas a multidão que estava presente era uma multidão diferente. Não era aquela multidão que havia muitas curas e milagres quando Jesus passava, mas era uma multidão apenas com interesse e curiosidade. Já visto aqui em Lucas capítulo 8, 42, que a gente vai ler agora, fala-se o seguinte, 42, já no finalzinho do versículo que eu vou passar, fala assim: e indo ele, apertava a multidão. A multidão só que ele estava apertando, apalpando, celebridade no meio. Então, geralmente, como a celebridade ela aparece no meio do público, as pessoas querem apalpar, apertar, por curiosidade, ou só por dizer toquei nele, para ter aquilo ali como uma âncora, né, para se projetar, uma projeção. Então, muitas vezes as pessoas vão numa reunião e não alcançam nada, um sobrenatural, num culto como nós já acabamos de falar, que é ativando o sobrenatural. E o sobrenatural não acontece porque a pessoa vai apertar Jesus. Vai lá porque vai querer ver como espectador, ou vai ter alguém lá que ela gosta muito de ouvir pregar, ou por algum outro motivo, ou pelo seu bel prazer, porque ela quer melhorar de vida, quer comprar um apartamento, pensando em coisas baseadas na celebridade, o que a celebridade tem para dar. Então a multidão apertava Jesus. Então qual é o teor? Eu quero tocar no sobrenatural para sair milagre, ou eu quero simplesmente me projetar em cima de um nome, de uma celebridade? Então muitos hoje em dia apertam Jesus, só querem apertar Jesus. Tirar uma selfie com Jesus. Aqui, se a gente fosse conjecturar, tinha caravanas na época, olha, Jesus já está passando em tal lugar, vamos para lá, e aquele negócio todo, celebridade. Você vê ninguém ali, a cura era pontual. Você vê aqui que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, aconteceu com o outro, a filha de Jairo, né? Então a gente vai ver que era pontual.
porque quem se aproximava ardia, queimava, tinha incenso. Quem tem incenso tem combustível, quem tem combustível anda, ele é ousado, é intrépido, vai e busca Jesus, sabendo que vai obter, como a mulher de fluxo de sangue. Ela disse o seguinte, continuando o texto aqui, no versículo 43, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastaram com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Deus quer abençoar, Deus quer fazer milagres, Ele continua fazendo milagres, Ele quer e Ele pode fazer milagre. Milagre é para todos. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Que milagre você está buscando? Tem que arder, tem que desejar, tem que ser entusiasta, reconhecer, não, o médico me deu esse diagnóstico pesado, mas eu sei de um diagnóstico, de uma palavra de vida, de cura. Jesus é a minha cura, Ele vai manifestar a cura na minha vida. E aí, com entusiasmo, com certeza, assim vai acontecer, porque a fé vai estar ligada, ela está dentro do incenso, ela está dentro de um ardor. A fé faz parte de um coração apaixonado. Pessoa com combustível, ela anda. E ela ainda vai levar pessoas também com ela, porque a pessoa vai lá, que Jesus vai fazer, Ele fez na minha vida, ou Ele vai fazer na minha vida e vai fazer na tua vida também. Vamos buscar, vamos juntos, e com aquele ardor, com aquele desejo queimando, com incenso dentro dela. E aí o resultado é o seguinte, o milagre vai acontecer. E a Bíblia fala lá, e nós vamos ler agora em 2 Coríntios 2,14, que Jesus vai liberar aquilo que já é nosso, liberar uma fragrância. Quem conhece Jesus, quem arde, quem deseja, quem queima, ele busca conhecer. A gente vê por aí, aproveitando aí, a gente abre um parênteses, pessoas que são apaixonadas por futebol, ela conhece tudo de futebol. E aí ela sabe como falar de cada jogador, ela conhece tudo, tática, técnicos, tudo que se diz respeito ao futebol. Eu quero ler então aqui em 2 Coríntios 2,14, para apontar para Jesus, porque tudo aponta para Jesus. Esse incenso aponta para Jesus. Sem Jesus, sem eu arder por Jesus, queimar por Jesus, nada do que eu faço vai subir diante de Deus, nada do que eu faço vai exalar uma fragrância. Ou seja, é tão bom quando uma pessoa recebe um diagnóstico pesado e de repente o mesmo médico fala assim, olha, você não tem nada, você está curado. Isso vai com um perfume, né? Algo bem agradável. Então, 2 Coríntios 2,14 fala o seguinte aqui. A gente vai ler aqui. Vamos lá. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pronto, fechamos. Tem incenso. Quem tem Jesus, quem arde por Jesus, quem queima por Jesus, tem cheiro, tem bom cheiro. Aí ele vai passar, vai dizer, Jesus fez isso na minha vida. Para a pessoa que está passando uma dificuldade, quando você fala que teve solução na sua, para ela cheira bom, é um bom perfume, é algo agradável. Incenso é algo agradável. Incenso traz tranquilidade, né? Segundo a conotação das pessoas que usam incenso. Para a gente entender, Deus usa essas coisas. Incenso faz a pessoa ficar tranquila. Então, quando eu tenho Jesus, quando eu tenho incenso, eu sei que Ele vai resolver o meu problema. Eu sei que o meu problema tem solução e vai se manifestar. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que está trazendo tristeza? Eu quero dizer para você que tem solução, que Jesus vai fazer, porque Ele pode fazer, e Ele quer fazer, mas é preciso eu desejar, eu querer, eu arder,
eu confiar, ficar tranquilo, ter incenso, queimar. Por isso, aqui está um recado. Precisamos queimar. E assim, tudo que fizermos vai subir como fumaça diante de Deus, como perfume, e a resposta vem. Creia no nome de Jesus, graça e paz. Deus abençoe. Tu és um abençoado.